Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é os estudos bíblicos. O tema de hoje é Cristo e a Lei de Deus, parte 1. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta semana de pregações. Eu estou aqui para pregar essa verdade da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso e fique comigo nesses minutos e segundos, Senhor. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos com Cristo e a Lei de Deus, parte 1. A Lei de Deus. A lei que temos que guardar no coração e na nossa mente. E de não esquecer-se. E por que não esquecer-se? Por causa deste anjo que se rebelou no céu, que hoje é Satanás, e que está modificando a cabeça dos cristãos, cabeça das nações, contra, como se diz, transmitindo mentiras, principalmente a Igreja Católica, que ele domina, no Apocalipse não fala, o dragão está sustentando a besta, está dando apoio à besta, está carregando a besta é a Igreja Católica. Por isso que diante dele, a ele, como se diz, está transmitindo a mentira para a igreja, e a igreja passa para as nações. Por isso que tem que guardar a lei de Deus na mente e no coração, que é a verdadeira lei. A pergunta, o que é pecado? 1 João capítulo 3, verso 2 responde: todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Falando disto, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, os que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Quer dizer, que a Bíblia fala, né, que ia ter pessoas que iam distorcer a verdade. E o que tem mais hoje é distorção das profecias. E por isso que você tem que pegar a Bíblia Sagrada e ler. E ver se o seu pastor está pregando e você não está confiando na palavra dele, vai até a Bíblia e vê se ele está correto ou não. Se ele está mentindo para você ou não. Por isso que você tem que estudar a palavra de Deus, para testificar da verdade. E aqui está mostrando a família. E bendigos, né? Como se diz assim, bem-aventurados, né? Uma família que lê a Bíblia e tem a palavra de Deus em seus corações, em sua mente, em suas mentes. Que não fica atrás de coisas erradas. E a oração. A oração é muito importante. Ah, não tenho tempo para orar, é muito corrido o meu dia. Tire um tempo. Ore a Deus, que fez os céus, o mar e tudo que nelas existe. Olha que coisa maravilhosa, a paisagem que Deus criou para os seres humanos. Criou os céus e a terra. Criou todas essas coisas que tem no céu, foi Deus que criou. Que gerou a família, a mãe, o filho, né? O bebê, que é é uma coisa maravilhosa. Olha aqui, olha o que Deus fez, que coisa maravilhosa. Gerando um ser humano dentro de uma barriga,
Que coisa maravilhosa! Que nasce, que é gerado, nasce e depois cresce e se torna uma criança dócil, uma criança feliz. E de criança se torna adulto, que aí é o momento de escolha da vida. Sendo criança, como eu falei, é dócil, que não entende ainda muitas coisas. Vai começar a entender durante os anos que for se evoluindo, entendendo da vida. E quando é adulto, você já escolhe, ou para o bem ou para o mal. Ou você adora a Deus, ou você adora a Satanás. E tem a lei de Deus, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, Deus está falando, não adorarás outros deuses diante de mim. Quer dizer, não adianta me adorar e adorar a Baal, a Será, a Astarode, a Artemis. Não adianta. Tem que adorar somente a Deus. Segundo mandamento do Decálogo, está em Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem os servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, os que guardam os meus mandamentos. Exatamente. Os que odeiam é principalmente aqueles que não aceitam que a pessoa fala para ela: pare de adorar essa imagem. E ela vai contra você. Eu adoro mesmo e não vou deixar. Está odiando a Deus. Mas eu adoro a Deus. Não, não. Você está se curvando. Só de a pessoa fala assim, mas não estou adorando a imagem. Tem pessoas que falam. Mas só de se curvar até elas, tem uma imagem aqui. Se você curvar em cima, diante dela, você está adorando a ela. O que você vai fazer? Por que você se ajoelhou? Porque você está orando. Ela não vai fazer nada. Ela não fala, ela não ouve, ela não se mexe, ela não faz nada. E você se adorar a Deus e orar para Deus, no tempo dele, ele vai fazer o que você pediu. Vai te atender. Terceiro mandamento. Em Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Exatamente. Quer dizer, está num carnaval, que é uma festa satânica. Ai, eu adoro o Senhor, meu Deus. Não. Está numa festa satânica e está falando que vai adorar a Deus? É Deus, está dizendo o nome do Senhor em vão. Ou não está pecando pra caramba e fala que adora a Deus. Opa, está falando Deus em vão. Quarto mandamento. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia. Esse mandamento é o grande problema. É mais problema do que o segundo. O segundo é problema. Como eu expliquei, que é da Igreja Católica, está infestado de imagens de escultura. E de você colocar na cabeça de um católico que ela não deve se ajoelhar, adorar uma imagem, é difícil.
Mas eu falo que o quarto mandamento é um problemaço. Por quê? É outra coisa também que a Igreja Católica enfatizou na mente das pessoas que esse mandamento não vale. O que vale é o mandamento de guardar domingos e festas. Quer dizer, e guardar domingos e festas e dia santo, né? De feriado santo. Quer dizer, as pessoas hoje estão com a mente enfatizada a guardar domingos e festas. Não só os católicos, os evangélicos também. Está no calcanhar da Igreja Católica. E nem lembra. E nem lembra desse mandamento. Estava vendo esses dias um vídeo americano, mas com tradução. Um rapaz que fazia parte da Igreja Adventista falou ele antigamente ele tacou lá um emblema num, um emblema na rua, numa tela. Qual dia você vai guardar? O sábado ou o domingo? Mostrava o Senhor, que é o dono do sábado, e mostrava o Papa, que queria que todos guardassem o domingo. O que aconteceu? Membros da Igreja Católica ligou para ele e convidou para tomar um café e almoçar. Quer dizer, o que eles iam fazer com ele? Ia intimar para parar de fazer isso. E ele falou, eu não fui no encontro e continuei fazendo isso. Só que teve representantes que o ameaçaram. Ele e sua família. Fazendo outdoor. Eu lembrei agora a palavra, o outdoor. E ameaçaram ele e sua família. Ele estava testemunhando isso num vídeo que eu assisti. Quer dizer, nas entrelinhas, por trás das câmeras, a Igreja Católica, que hoje não é um poder perseguidor, ainda ameaça membros que vai contra ela. Quarto mandamento é: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Quer dizer, aqui fala nem você, que é ser humano, nem o animal que você cuida. Se você tem fazenda e você cuida dos animais, não deve cuidar dos animais. Os animais mesmo. Esses dias, um geólogo, né, que fala que pesquisa sobre animais ali, que também é cientista, ele estava fazendo matérias no meio do mato, um outro assunto ele estava fazendo a matéria, e percebeu que castores, que é a mesma coisa, que é parecido com eu esqueci o nome daquele animal lá. E que os castores estavam se recolhendo numa sexta-feira ao pôr do sol. E todos se recolheram. E que nenhum castor estava mais no mar. E ele achou interessante
e ficou observando. Os castores saíram só no pôr do sol do sábado para domingo, que foram ao mar, como se diz, fizeram o que os animais faziam. Ele falou, até os animais guardam o sábado. E você, ser humano, não o guarda. Faz do de legível. Trabalhou a semana inteira. Vai resolver as coisas lá no sábado. Você quer comprar uma camiseta, você quer comprar um shorts, você quer pagar uma conta? Vai no sábado. As pessoas nem esquentam a cabeça com o mandamento. Vai lá. Então quer dizer, todos os animais guardam o sábado. As pessoas não percebem. Mas todos os animais guardam o sábado, porque servem a Deus. Foram criados por Deus, vão servir a Deus. E se você cuida do animal, não cuida nesse dia. E o seu capataz, aquela pessoa que trabalha para você, também fala para ele, não, hoje não. Descanse, guarda o dia, adore a Deus. Amanhã você pega no batente. Hoje não. Ninguém vai trabalhar. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Exatamente. Quinto mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, o que o Senhor teu Deus te dá. Esse também é um mandamento que hoje está difícil. Você vê filhos respondendo aos pais, mandando o pai para aquele lugar, não respeitando mais a honra do pai, nem a honra da mãe. É como se fosse irmão deles, não respeitam mais. Sexto mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 13. Como você respeita? Porque como que você vai respeitar a Deus se você não respeita os seus pais? Eu adoro a Deus. Não adora não. Você não respeita a Deus. Você não respeitando o seu pai e sua mãe, você não adora a Deus. Deus não quer a sua adoração. Ele quer que você respeite seu pai e sua mãe. Aí ele aceita a sua adoração. Mas antes de você respeitar o seu pai e sua mãe, ele não aceita a sua adoração. Não só seu pai e sua mãe, a família inteira. Seus tios, suas tias, sua avó, seu avô. Eles respeitam você, por que você não respeita eles? Então, Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás, é o sexto mandamento. Que estamos vendo? Um matando o outro. Todos nós somos irmãos. E matando. E fala, não matarás. Sétimo mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. Oitavo mandamento. O que estamos vendo também é muito adultério. É marido que trai a mulher, mulher trai o marido. Faz coisas abomináveis. Pare com isso. Se arrependa.
Não furtarás. Estamos vendo aí bastante roubos também. Para de roubar. Nono mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Tem muitos, hein? Não só que uma pessoa inocente é preso, mas também caluniado diante das nações. Se você faz isso e não se arrepende, você será caluniado por Deus. Então se arrependa se você faz isso e pare de fazer. 10º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do próximo, do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quer dizer, não cobiçarás a casa do teu próximo. Olhe para a sua casa primeiro e não cobiçará a casa do vizinho e de ninguém, não só do seu vizinho, mas de ninguém. Nem a mulher de ninguém, nem o marido de ninguém. Aqui fala mulher, mas fala também de marido também. Você, mulher, que fica cobiçando o marido dos outros, marido das outras, como se diz, pare. Nem o servo e a sua serva que trabalha na sua fazenda, na sua chácara, não cobiçarás ela. Não dar em cima dela ou dele, como se diz. E nem cobiçar o animal do próximo. Quer dizer, tem uma chácara vizinha, tem aquele jumento mais colorido, e o seu jumento, você olha, é marrom e o outro é vermelho. Ah, não gosto do marrom. Vou lá roubar o jumento dele. Além de você estar cobiçando, você rouba também. Você quebra 2 mandamentos, como se diz. De roubar e de cobiçar. Então, pare com isso. Porque temos que respeitar a lei de Deus. E Jesus está nos ensinando. Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. O problema é que não ama nem o Senhor e não ama o próximo. Hoje em dia não se faz isso. E não ama nem a si mesmo. Tem pessoas que não amam a si mesma. Judiam de sua vida. Não tem amor próprio. Isso é o perigo. Não amam nem a si mesma. Como vai amar o próximo? Vocês viram o contexto? Está complicado nos dias de hoje isso. Mas tem que amar. Aí está, os 10 mandamentos. Em 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Jesus. Mateus capítulo 22, verso 40. Estes 2 mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Exatamente. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 a 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Exatamente. E temos que orar, temos que se arrepender. Se você faz tudo isso, do que eu falei dos 10 mandamentos, você rouba ou mata, ou você cobiça a casa do próximo, a mulher do próximo, se arrependa. Que temos um Salvador. Lembra-se que temos um Salvador que morreu por todos nós.
Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versos 6 e 7. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este é o mandamento antigo, é a palavra que desde o princípio ouvistes. Exatamente. João capítulo 15, verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Que promessa maravilhosa! João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, manifestarei a ele. Provérbios capítulo 3, verso 1. Meu filho, não te esqueças do meu ensinamento. Guarde os meus preceitos em teu coração. Verso 2. Porque com longos dias, anos de vida, assegura-se-ão eles a felicidade. 1 João capítulo 5, versos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Exatamente. Claro que não é pesado. Nenhum mandamento de Deus é pesado. O que custa você não matar? Que ódio é esse que você tem em seu coração? Por que você tem que roubar? Por que você tem que adulterar? Por que você tem que cobiçar a mulher do próximo ou o marido do próximo? O marido da próxima? É pesado isso para você? Para mim, para você? Deus abençoou o casamento, desde Adão e Eva. Saia da casa de teu pai, une-se dois a um, como se diz, se torna uma carne e procria-se. Ter filhos. E a oração, a Bíblia guardada no peito e a oração fervorosa. E que hoje está quebrando, não, hoje não, né? Já quebraram o quarto mandamento, mas em meu coração e em minha mente não quebraram. Estou ainda em vigor com a lei do sábado. Lembra-te do dia do sábado para santificar, e você também deve guardar em sua mente e seu coração. E de não quebrar esse mandamento. Mateus capítulo 15, verso 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Isso foi na época de Jesus, que Jesus disse isso. Fariseus. É diferente nos dias de hoje? Tem muitos fariseus hoje que falam que adoram a Deus, mas não adoram. E ficam ensinando o preceito de homens. Mentiras. E não ensinam o que está na Bíblia. Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei, porque eu não conheceria as consciências se a lei não dissesse, não cobiçarás. Exatamente. Quer dizer, como que eu não conheço a lei? Como muitos falam que não conhecem a lei. Conhecem, é porque não quer praticá-la. Preferem roubar, preferem adulterar. Quer viver de qualquer jeito. E as pessoas que ficam se embelezando diante de um espelho, horas se embelezando na frente do espelho, mas não tem hora para ler uma Bíblia. Quer dizer, você será cobrado.
E que maravilha é você ler ali os 10 mandamentos e falar: eu não quebrei nenhum, estou livre, estou salvo. 1 João capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Exatamente, tem muitos por aí. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Quer dizer, fala que Jesus aboliu as leis lá na cruz? Não aboliu. Porque não leu Mateus 5, 17 e 18. O próprio Jesus falou, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora vem aqui, vem aqui. Se o próprio Jesus escreveu ali diante de Moisés, nas 2 tábuas de pedra, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não dirás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçar a casa do próximo, nem a mulher do próximo. Quer dizer, se ele mesmo escreveu os 10 mandamentos, ele veio revogar? Ele ia vir aqui na terra para revogar? Ah, tenha santa paciência, povo de Deus. Se ele mesmo escreveu, porque quem conversava com os profetas não era Jesus. Quando a palavra na Bíblia fala, o anjo do Senhor desceu para conversar com Moisés, Josué, Abraão. Jesus conversava com esses homens. Ele escreveu os mandamentos em 2 tábuas de pedra e veio para revogar? Vocês acham isso? Esses homens que falam isso são fariseus, são incrédulos. Cuidado! Para quem sabe ler, um pingo é letra, com certeza. Olha só um exemplo que eu vou deixar aqui para vocês. Uma rainha está casando com um rei. Olha a frase que ela falou. Eu vou dar 2 exemplos aqui para você. Perdão impossível, enviar para a Sibéria. Perdão impossível, vírgula, enviar para a Sibéria. Quer dizer, está falando aqui que a pessoa ela está pedindo perdão para enviar esse casamento para a Sibéria. Quer dizer, a pessoa para a Sibéria. Mas olha só a outra estrofe. Olha a vírgula onde está. Perdão. Impossível enviar para a Sibéria. Não existe perdão impossível. É o segundo. Porque você fala assim, perdão impossível, a pessoa não vai enviar para a Sibéria. Porque o que está acontecendo na Sibéria? A segunda estrofe vale, perdão. É impossível enviar para a Sibéria. Porque lá na Sibéria não é bom para a pessoa ir. Tem um caso policial também, que está fazendo uma operação. Chega numa cidade, ela vai falar assim, fogo não, poupe a cidade. Beleza? Para não botar fogo lá. É só para atirar. E não destruir as casas. Agora, se o policial fala assim, fogo, aí onde que está a vírgula?
Não poupe a cidade. Quer dizer, o que a pessoa está transmitindo para os policiais? Matem todos, não poupa ninguém. Quer dizer, você tem que prestar atenção em vírgulas, onde está a vírgula, para você descrever uma frase em português. Um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, povo de Deus, esse foi a primeira parte da lei de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor está comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades, que fez de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!